Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Aos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, ouvindo aqui o presbítero Wilson fazendo a leitura da palavra de Deus, e ele trouxe um versículo que me chamou muita atenção, e dentro desse versículo uma palavra dizendo júbilo. Eu quero pedir o auxílio aí dos meus irmãos, o Richard, o Nicolas, para me ajudar aí. Essa não é a palavra oficial. Possa me ajudar colocando aí no telão, se for possível. Livro de Levítico, capítulo de número 25, o versículo de número 8. Essa não é a palavra oficial, irmãos. Essa é só uma saudação que eu vou dar aqui, diante do que o presbítero profetizou. Livro de Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 8, 9 e 10, para a glória de Deus. Amém? Acompanhe comigo. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será o ano de... Olhe para mim aqui. Em Israel, diante da ordenação de Deus, de 50 em 50 anos, o povo comemorava o ano do jubileu. O jubileu, ele é um ano que te traz alegria, te traz boas novas. Lembra dos 2 filhos da viúva que seriam levados escravo para trabalhar, para pagar a dívida do seu pai? Pois bem, se alguém tivesse naquela situação como escravo, no ano 50º, ou seja, de 50 em 50 anos, trocava-se a trombeta, ou seja, o chofar, por toda a terra. E quem estava aprisionado era liberto para a glória de Deus, porque era ano de jubileu. O que eu quero dizer com isso é que esse ano, na minha e na sua vida, seja ano de jubileu. Seja ano de jubileu. Que o Senhor te abençoe esse ano. Que esse ano seja um ano de conquistas, de milagre, de libertação e de vitórias que você nunca viveu na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agora sim, vamos ler a palavra de Deus. Eu amo tanto esse lugar, irmãos, que quando eu entrei aqui, pastor Floresvaldo, antes de tudo, antes de ler, antes de fazer qualquer coisa, ele disse algo da parte de Deus que me chamou a atenção. Eu não tenho o hábito, irmãos, de pegar o dia que o pastor me convida para pregar, ou quando eu sou convidado, de eu, da minha vontade, pegar um tema e fazer aquilo que há no meu coração. Não, eu procuro ler a Bíblia, para que quando é me dada a oportunidade, eu possa fazer aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. E diante do que o pastor falou, Deus confirmou a palavra de Deus. E para confirmar ainda mais, ele disse mais um versículo aqui. Não foi um versículo, foi uma palavra vindo de Deus ao coração dele para confirmar o que Deus quer falar com a igreja. Eu quero, com a igreja, relatar essa história que aconteceu na vida de alguém que fez uma diferença tão grande no cristianismo, no evangelho, e que quando Deus escolhe, está escolhido e acabou, em nome de Jesus. Quero pedir a ajuda dos meus irmãos aí. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 1.
Nós vamos ler até o versículo de número 14. Mas eu vou pedir a ajuda dos irmãos aí para me ajudar. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 14, mas eu vou pedir para vocês me ajudar, porque hoje nós vamos comer Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Escrito assim está: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantou cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser digno juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu iria fazer justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gessur, na Síria, fez esse voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiro a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, conselheiro do rei Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Pode ser sentado. O pastor, quando deu a introdução aqui, antes de ler a palavra, antes de fazer uma oração, ele disse que nós às vezes nos precipitamos com algumas coisas que ainda nem aconteceram.
E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem espera. Uma coisa eu aprendi, esse ano completa 24 anos, né, pastor? Nós estamos aí firmes na presença do Senhor, é que nós nos tornamos um alvo constantemente do inimigo ao adquirirmos a marca da promessa. Então eu quero dizer uma coisa para você, diante do que o pastor anunciou, inspirado pelo Espírito Santo, e diante desta palavra, que você será perseguido 24 horas por dia, 7 dias da semana, 28, 29, 30 ou 31 dias no mês, 365 ou 366 dias do ano, quando for bissexto. Você não vai escapar de ser perseguido. Porém, além de ser perseguido, haverá perseguições na sua vida de quem você nem imagina. Sabe aquela pessoa que você fala, por isso aí eu coloco a mão no fogo, e quando você menos imagina, você sai todo queimado? Isso aconteceu com Davi. Davi foi colocado no reinado, escolhido e adquirido por Deus. Acho que foi na terça-feira, não sei que dia foi, que eu falei aqui acerca de Davi e Saul. Foi Deus quem escolheu Davi. Foi Deus quem nomeou Davi para se tornar rei de Israel. E você já ouviu aquele ditado que quanto mais você brilha, mais você incomoda? Aconteceu na vida de Davi também. Davi era um rei, irmãos, que ele era amado, tanto por Deus, quanto pela nação de Israel. Só que Davi jamais esperava que o seu próprio filho, Absalão, o invejara e queria aquilo que Deus determinou a ele. E diante desse fato, irmãos, o diabo sempre vai querer preparar ciladas e armadilhas, e o diabo sempre vai entrar em brecha de quem não tampa, e de quem não ora, e de quem não busca a presença de Deus. E isso aconteceu na vida de Absalão. Absalão, ao perceber uma pequena brecha no reinado de Davi, ele começou a arquitetar e a maquinar, e ver que o povo, quando tinha uma causa para ser julgada, o povo ia até o rei para que o rei desse solução ao seu problema. É mais ou menos assim: o irmão João vai lá e defrauda alguma coisa do irmão Manuel. O irmão João não podia fazer justiça com as próprias mãos. O irmão João tinha que levar o caso ao rei, e o rei determinar a sentença. É assim nos dias de hoje. Quando alguém rouba alguém, a gente chama a polícia, e a polícia e a justiça vai fazer a sua parte, o seu papel, ainda que seja falho, mas é assim que tem que ser, e é assim que era feito. Porém, Absalão viu que o povo tinha muitos problemas, e o rei não estava dando conta, pastor, de revogar ou de advogar todas as causas que estavam acontecendo. Ele então, irmãos, toma uma atitude de invejoso, trapaceiro e alguém que é usado pelo diabo. Porque quando você vê alguém prosperar, irmãos, e não torce pela conquista e pela batalha do seu irmão, tome cuidado, o diabo está usando a sua vida. Absalão, como filho do rei, ele poderia muito bem ter chegado ao seu pai e dito: pai, está havendo brechas no reinado, e é necessário que o senhor nomeie mais alguém, para que as pessoas não votem frustradas sem o Senhor revogar as suas causas. Olha a atitude de Absalão. Ele começou a ficar na beira do caminho. Sabe quem fica na beira do caminho esperando para dar o bote, irmão? Cobra. Quem sempre fica escondido na beira do caminho está armando um bote para ver se te pega desapercebido. Então Salomão se tornou uma víbora, uma cobra. Lembra quando Noé disse que Dan seria uma víbora junto ao caminho? Assim foi. Escute, quando a pessoa ia entrar dentro da cidade de Jerusalém, ele perguntava: olha, você tem algo a ser solucionado pelo rei? Tenho, mas deixa eu te dizer uma coisa:
talvez você pode sair frustrado, porque o rei não está dando conta de revogar ou de advogar todas as causas que as pessoas estão tendo. Quem dera eu, se fosse juiz, tivesse a autoridade que meu pai tenha, eu sim iria fazer justiça por todos aqueles que adentrarem na cidade. Isso não ia ficar da maneira que estava. Quando as pessoas olhavam para isso, quando voltava e não tinha a sua causa resolvida, a pessoa olhava e falava assim: puxa vida, ele é o filho do rei. Ia lá e pegava na mão de Absalão: obrigado. E Absalão, por ver que a pessoa já tinha se rendido aos seus belos prazeres, ele ia lá e abraçava com um abraço de tamanduá, para cravar a unha nas costas, e dava um beijinho da falsidade. E durante 4 anos, não foi do dia para a noite, ele insistiu, irmãos, ele persistiu, pastor. Bem diferente de muitos crentes que quando ora, Deus não dá no dia seguinte, sai murmurando, questionando e larga tudo para lá. Se tem uma coisa que eu aprendi, irmão, é que o diabo também é paciente. Oxalá que nós tivéssemos essa mesma paciência em esperar a vontade de Deus. E durante esses 4 anos, ele conseguiu conquistar e convencer os moradores de Jerusalém. E para oficializar a sua traição diante do seu pai, ele conseguiu conquistar mais 200 pessoas. No primeiro versículo nós vimos que ele ganhou uma carruagem e tinha 50 homens como os teus companheiros, como seus amigos fiéis. Mas diante dessa falcatrua, diante dessas mentiras, ele adquiriu mais 200. E ele vai então a Hebrom. Por que ele vai em Hebrom? Lembra quando já Davi vem com a arca da casa de Obed-edom? Quando ele entra na cidade de Hebrom, que ele sai dançando cheio do Espírito Santo, que ele arranca suas roupas reais, que ele entra em Hebrom, e quando ele recebe a última unção dada por Deus em Hebrom, Hebrom era lugar, irmão, da exaltação e lugar da unção de rei para a glória de Deus. Ele então mente a seu pai e diz: pai, eu preciso ir em Hebrom fazer um sacrifício a Deus, porque eu diria, se porventura eu voltasse a estar com o Senhor, eu iria para Hebrom agradecer a Deus. Davi, sem saber de nada, diz: pode ir, meu filho. E ele então reúne 200 dos seus companheiros, mais uns 50 dos seus conspiradores, e faz assim: olha, quando chegarem em Hebrom, vocês vão trocar as trombetas. A trombeta, irmão, simbolizava para anunciar grandes coisas extraordinárias que estavam por vir na vida de alguém. Ele disse: olha, quando eu chegar lá, vocês toquem as trombetas, e os 250 mentirosos que fazem parte do meu clã vão dizer: o novo rei agora em Jerusalém se chama Absalão. Ele então convida Aitofel, um dos conselheiros do rei, a participar dessa conspiração, porém não disse nada a Aitofel. Por quê, irmãos? Porque nós temos a péssima mania de julgar e de confirmar as coisas pela aparência. E quando Aitofel, o conselheiro do rei, o braço direito do rei, se estivesse nessa cerimônia e as pessoas vissem, eles iriam dizer: o fato é verdadeiro. Porém, Aitofel não sabia de nada. Ele foi convidado. E no meio dessa conspiração, ele então manda trocar as trombetas. O povo já estava sabendo de tudo, e Aitofel estava junto de Absalão quando ele senta no rei, quando ele senta no seu trono e é anunciado como o rei da nação de Israel. As pessoas, ao ver aquele fato, pastor, acharam por si mesmo: há um novo rei entre nós. Mas alguém vendo aquela conspiração, irmãos, porque Deus nunca vai deixar você desapercebidos, porque o Senhor sempre chega em primeiro lugar. Pode armar o que quiser contra você,
mas você vai ser o primeiro a saber das emboscadas e das armadilhas do diabo sobre a sua vida. Alguém escapa e vai ao rei Davi e diz: ó rei, Absalão fez isso, isso, isso e isso. Davi então toma uma atitude. E qual é a atitude de Davi? Vamos fugir, vamos escapar pelas nossas vidas, porque se ficarmos aqui, Absalão vai matar a todos nós a espadas. Agora eu questionei ao Espírito Santo, o pastor Florisvaldo, e disse: mas Davi era um homem guerreiro, era um homem estrategista. Esse pequeno exército que Absalão tinha, talvez ele sozinho mataria todos eles. Escute o que eu vou te dizer aqui e guarda isso no seu coração para toda a sua vida, porque eu vou levar para o meu, porque isso veio de Deus ao meu coração. Escute, tem atitudes da nossa vida, pastor, que a gente tem que parar, pensar e arquitetar o que devemos fazer. Ninguém pode tomar uma atitude precipitadamente. Sabe por quê? Porque se Davi tivesse matado seu filho e os poucos soldados que ele tinha, sabe qual ia ser o título de Davi? O rei que mata até os seus filhos quando não concordar com o que ele quer. Seria mais ou menos assim. Mas Davi não confia tanto em Deus. Por que Davi não esperou Deus fazer a sua vontade? Foi lá e fez por conta própria. Verdade. Davi falou assim: olha, se é isso que ele quer, eu vou deixar nas mãos de Deus. Quem me colocou aqui foi o Senhor. E se o Senhor acha que eu devo permanecer, eu vou ficar aqui. Entre discutir, como é que o pastor fala? Por favor, meu pastor. Entre ser feliz e ter razão, seja feliz. Se é isso que ele quer, que assim seja. Eu vou confiar no Senhor. Aleluia. Sabe aquela atitude, irmão, quando você tem vontade, eu vou falar o português, claro que, de pegar a pessoa, esganar ou quebrar na porrada? Faça isso não. Isso depois no seu currículo ministerial vai te trazer grandes preocupações e grandes frustrações. Deixa Deus agir por você. Deixa Deus ser o seu advogado. Deixa Deus ser o teu Senhor. Deixa Deus fazer justiça contra os teus adversários. Davi podia muito bem, irmãos, pegar a espada que ele cortou a cabeça de Golias e fazer o mesmo com o filho dele. Só que ele falou assim: eu preciso dar exemplo para quem está ao meu lado, e principalmente para a nação que Deus colocou eu para ser rei e reinar sobre eles em nome de Jesus. E assim ele o faz, irmãos. Davi então sai da presença do seu filho, e quando ele vai indo embora, irmãos, quando ele vai partindo para escapar da presença do Senhor, esse mesmo Aitofel, que era um dos conselheiros, e um homem chamado Usai, um dos sacerdotes, eles escoltaram a Davi com a arca do Senhor. E quando chegou num determinado lugar, o Senhor, Davi disse aos irmãos e a Deus: levem a arca de volta para o palácio, porque se Deus for comigo, eu verei a arca novamente. Porém, se Deus achar que eu não devo vê-la novamente, todavia seja feita a vontade do Senhor. Davi então parte, irmãos. E Davi, ao partir, eu gostaria que os irmãos colocassem para mim no mesmo livro de Levítico, capítulo de número 15, o versículo de número 23.
Davi sai, irmão, e deixa todo o seu reinado. 23. Não, desculpa. 15, 23, é isso mesmo? É da NVI. A minha versão está um pouco diferente aqui, eu quero ler com vocês aqui. Está escrito assim: todo o povo do lugar que chorava em alta voz, enquanto o exército passava, o rei atravessou, é 2 Samuel 15, 23. O rei atravessava o vale de Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Se o Richard puder colocar aí para me ajudar, eu vou te agradecer, Richard. 2 Samuel 15, 23. Isso. Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Agora coloca para mim aí, Richard, por favor, o versículo de número 30. 2 Samuel 15, 30. Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. 31, Richard, e o 32, filho. Quando informaram a Davi que quem, irmãos? Aitofel era um dos que conspiravam e que apoiavam Absalão, Davi fez o que, irmãos? Meu Deus, como eu preciso aprender com o Senhor. Ó Senhor, transforma em loucuras os conselhos de Aitofel. Olha para mim aqui. A coisa já estava ruim, porque a perseguição sobre Davi já era terrível. Davi, irmão Sérgio, ele deixou a sua coroa, ele deixou o seu cetro, ele deixou também as suas vestes no reinado, no palácio, e saiu com algumas poucas pessoas, porque se essas poucas pessoas ficassem lá também, iriam morrer. Davi passa pelo deserto e pelo vale, chorando, descalço e se lamentando a Deus. E quando a Davi acha que a coisa está ruim, irmão, algo pior ainda acontece. Sabe por quê? Alguém disse a Davi: Davi, meu senhor, sabe Aitofel, aquele que o Senhor fez dele o seu braço direito, aquele que comeu na mesa com o Senhor, aquele que o Senhor ajudou no momento em que ele mais precisava? Sei. Ele abraçou Absalão e se tornou o conselheiro de Absalão. Aquilo foi como uma faca, diácono Cleito, no coração de alguém que na hora de que mais precisou, Davi estendeu as mãos para ele. Ei, você está se sentindo frustrado por alguém que te traiu? Por alguém que te magoou? E por essa pessoa que você tanto ajudou? Eu te dizer uma coisa: você não é o primeiro e nem será o último. Só que sabe o que um homem que tem a direção de Deus faz? Ora. Aleluia. Ora. Glória a Deus. Pô, pastor, isso é tão difícil. Eu sei. Mas você vai entender o porquê que Davi fez isso e confiou tanto no Senhor. Sabe por que Davi disse assim: Senhor, confunda os conselhos de Aitofel, porque Davi se tornou tão amigo de Aitofel que Davi compartilhava com eles os seus maiores segredos. E ele sabia
que se Aitofel aconselhasse a Absalão, Davi estava perdido. Porque imagine você, irmão, com a cabeça preocupada, sabendo que quem quer te matar vai te matar, e ainda mais sabendo de quem está ao lado dele, sabe todos os seus passos e as suas particularidades. Só Deus para entrar na causa e trazer solução a Davi. Interessante que depois disso, sabe qual é a primeira coisa que Aitofel faz quando Absalão senta no seu reino? Rei, permita-me dar um conselho ao Senhor. Permita-me orientar o Senhor nesse momento em que o Senhor quer a vida do seu inimigo, que é o seu próprio pai. Absalão sabia, irmão, que Aitofel era estrategista. Ele sabia, ele disse: então me dê um conselho. E o conselho dele é: vamos fazer o seguinte, vamos reunir 12.000 homens, valentes e guerreiros, porque o seu pai numa hora dessa ele está cansado, preocupado e dentro de alguma caverna. Davi sabia se esconder em caverna, principalmente na de Adulão. Ele conhecia as particularidades. Porém, irmãos, a oração de Davi foi ouvida nos céus. E quando a oração de Davi foi ouvida nos céus, sabe o que o Senhor fez? Olha, o conselho de Aitofel é bom, mas vamos ouvir o conselho de outro amigo também, Usai. E sabe qual foi o conselho de Usai, irmãos? Coloca para mim aí, Richard, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 5. Entretanto, Absalão disse: chame também Usai, o Arquita, para que ouçamos a sua opinião, a opinião dele. 6. Quando Usai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel nos deu um conselho dele, devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? 7. Usai respondeu: o conselho que Aitofel deu, desta vez, não é bom, mas era um conselho perfeito, irmão. 8. Sabe que teu pai é homem, sabe que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros, e estão furiosos como uma ursa selvagem, da qual roubaram os seus filhotes. Aleluia. Além disso, teu pai é um soldado experiente, e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna, ou em algum outro lugar. Se algum dos seus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então até o mais bravo soldado corajoso, como um leão, ficará morrendo de medo. Pode pôr 11. Pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente, e que seus soldados são corajosos. Como é bom andar com crente, irmãos. Por isso dou o seguinte conselho: que reúne a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, ou seja, de uma ponta a outra, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo conduza-os na batalha. Eita Deus, tu és o Deus Sabaote. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se ele fugir de algum modo a alguma cidade, todo o Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ainda nem sequer
uma pequena pedra. Segura aí, Richard. Deus é tremendo, pastor. Aitofel tinha um conselho que iria colocar fim em Davi. Só que Deus entrou, pastor, na vida de alguém que orou ao Senhor. Eu vou pedir mais um conselho. O Sai também era conselheiro. Porém, o Senhor fez uma conspiração. Por que pegar todo o exército, pastor? De Dan até Berseba, de uma extremidade à outra. Pega todo mundo. E a gente vai achar Davi e vai matar ele. Pega todos. Para que todos vejam o que Deus vai fazer na vida de Davi. Para que todos vejam o que Deus vai fazer na vida de Davi. Mais uma vez, alguém ouviu o conselho, fez como o Espírito Santo, correu. Isso chegou aos ouvidos de Davi. Davi falou assim: bom, já que eles estão fazendo tudo isso, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou fazer mais uma coisa. E o que Davi vai fazer agora, irmãos? Me ajuda aí, Richard. 2 Samuel 17, versículo de número 22. Bom, preste bem atenção nisso. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. O Jordão era o rio, irmãos. O Jordão era o rio. Eu fico imaginando, pastor Floresvaldo, como não estava a mente e o coração de Davi ao passar por esse rio chamado Jordão. Davi estava, irmão, com a cabeça totalmente preocupado, por mais que ele confiara em Deus. Mas ele disse: olha, nós temos que escapar um pouquinho para mais longe, porque os nossos inimigos estão quase chegando ali. E Davi passa, pastor, mais uma vez, pelo caminho do rio Jordão, atravessando e fugindo de quem estava querendo matar os seus sonhos e a vontade e o querer de Deus na vida dele. Davi passa, irmãos, atravessa por aquele rio, totalmente abatido, totalmente triste, totalmente preocupado. Me ajuda aí, Richard. 2 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 28. A batalha está prestes a ser findada, meu pastor. Só que tem momentos na nossa vida, pastor Floresvaldo, que por mais difícil que seja, você precisa de alguém que cuide, que te aconselhe, que te alimente, que te instrua e que te fortaleça. Davi, ao passar, irmãos, alguém usado por Deus fez a seguinte bondade para ele: trouxeram a Davi e aos seus exércitos cama, bacias, utensílios de cerâmica e também trigo, cevada, farinha, grão de torrada, feijão, lentilha, mel, coalhada, ovelha, queijo de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no... Quem diz que crente morre no deserto com fome e com sede? Deixa aí, Richard. Dá para deixar aí? Quem diz que crente morre de fome no deserto com sede?
E quem diz que no deserto não tem provisão? Sabe por quê, irmãos, campanhas como essas aqui? Como as que nós estivemos aqui? Sabe por que é necessário a gente estar aqui de terça e de quinta-feira nas consagração? Sabe por que é necessário você estar aqui de sexta-feira nas orações das 10 da meia-noite? Sabe por que é necessário você estar aqui nos cultos de ensinamento? Sabe por que é necessário você estar aqui na presença de Deus? Porque na hora que você mais precisar, alguém vai se lembrar de você e vai trazer o que você precisa para te manter de pé em nome de Jesus. Pode estar na prova, pastor. Pode estar no deserto. Pode estar sendo provada. Mas Deus sempre vai levantar alguém. Pode te dar pão, água, queijo, mel, coalhada e te dizer: não para não, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Agora escute, irmãos, comigo. Nós já estamos encerrando. 2 Samuel, capítulo de número 18, Richard. Me ajuda aí para nós finalizarmos, servo de Deus. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias. Uma sob o soldado do comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Jaabe, filho de Zeruai, e outro sob o comando de Itai, o Giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faça isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E, mesmo que metade de nós morra em batalhas, eles não se importarão. Tu, porém, vale por 10.000 de nós. Melhor será que fique na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marcharam, saindo em unidade de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe, a Abissai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Rei para Jesus. Aleluia. Não mata quem está querendo ver minha morte, não, Senhor. Sabe aquele invejoso que está com raiva de mim porque eu tenho a graça? Não mata ele, não. Meu Pai. Cuida dele. Oh, glória. Sabe por que ele está fazendo isso, Senhor? Porque ele ainda não tem o que eu tenho. Como é difícil ser crente, viu, irmãos? Mas quando a gente adquire algumas qualidades. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e cada um dos seus comandantes. Meu Deus, como Davi é um exemplo, irmãos. O exército saiu a campo para enfrentar Israel. E a batalha aconteceu aonde? Aconteceu aonde? Para um são floresta, para Davi vai ser o palco da exaltação. De Efraim, lá na floresta. Ou 7 disse: onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi, houve grande matança naquele dia, elevando o seu número de mortes a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais do que a espada. Sabe por que Deus colocou esses homens dentro da floresta, pastor? Porque eles ficaram amedrontados, perdidos. Sabe aqueles filmes, parece que as árvores andam de um lado para o outro? Foi a estratégia que Deus deu a Davi. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo de os galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra.
E a mula prosseguiu. Olha para mim aqui. A ganância de Absalão era tão grande que ele nem para frente olhava mais. Ele montou cegamente na perseguição do seu pai, que quando ele menos imaginou, irmãos, só precisou da mão de Deus, uma forquilha de uma árvore dessa maneira. Absalão estava tão cego, estava tão disparado, que quando ele levantou a cabeça, a sua cabeça ficou presa aqui. A mula foi embora e ele ficou batendo os pezinhos assim, pendurado pelo pescoço, numa árvore que colocou o fim na vida de Absalão. Escute, alguém viu, coloca o próximo, Richard, o 10. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Segura aí um pouquinho. Ele não matou Absalão. Por que ele não matou Absalão? Porque o rei havia dito e pedido para todo mundo: não façam nada com ele não, deixa Deus atuar. Só que Joabe amava Davi. Joabe amava Davi. Quando esse homem trouxe a notícia a Joabe, ele disse: por que você não matou? Porque eu tenho a minha autoridade maior. Joabe não quis saber. Foi lá e pegou 3 dardos ou flechas e disparou 3 vezes no coração de Absalão, e acabou com quem queria ver o fim do reinado de Davi. E agora? Acabou? Quase. Se coloque de pé, queridos, em nome de Jesus. Richard, me ajuda aí para a gente encerrar. 2 Samuel, capítulo de número 19, versículo de número 14. Escute, irmãos. Davi ficou muito triste com a notícia. E quando ele recebeu a notícia, lembra que ele tinha atravessado pelo vale, pelo Rio Jordão, pelo deserto, tudo? Davi estava longe de casa. E agora Davi precisava voltar para casa. Davi saiu, pastor, triste, abatido, amargurado. Davi saiu como um perseguido, de cabeça baixa e chorando. Só que quando Deus tem propósito na vida de alguém, irmãos, olha o que ele faz. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. Não foi de algum, foi de todos. Eles mandaram a dizer ao rei que voltasse para casa com todos os seus servos. O 15, Richard. Então o rei voltou e chegou aonde? Chegou aonde? Lembra quando Davi desceu o Rio Jordão, triste, abatido, amargurado, desesperado, sem direção nenhuma? Davi vai voltando e ele chega pelo mesmo lugar por onde ele passou, abatido, triste e amargurado. Só que ele passou perseguido de cabeça baixa, e pelo mesmo caminho que ele passou, ele agora vai voltar. E quando ele volta de uma forma diferenciada, porque Deus tinha promessas na vida dele. Então os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontrar o rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Ele passou sozinho, mas agora ele ia voltar com ajuda. Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, foi depressa com os seus homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas, e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com os seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei. O senhor passou pelo rio chorando, teve que molhar os pés. Sobe em cima desse degrau aí, meu pastor. Aleluia, Deus. Pode segurar nas minhas costas aqui, meu pastor.
Isso é ato profético. Aleluia, Deus. O Senhor passou molhando os pés, abatido e amargurado. Só um minuto, pastor. Pode subir. Vai andar de cavalinho, isso vai. Agora não olha os pés mais não. Pode segurar, pastor. Você é teu amigo. Ei! Você pode passar por algum lugar chorando, perseguido injustamente, mas por esse mesmo caminho você vai voltar. Aleluia! E quando você voltar, você não vai passar da forma que você foi, não. Alguém vai estar te esperando para te dizer: ele foi injustiçado, ela foi injustiçada, porém ela não vai voltar da forma que ele veio. Deus vai preparar alguém para te colocar nas costas, para te levantar e para te dizer: você confiou no Senhor, mesmo injustamente te acusaram. Agora Deus vai mandar alguém para te colocar nas costas, e essa humilhação você não vai passar nunca mais, assim te diz o teu Senhor. Bota lá, Richard, me ajuda aí, filho. Tem mais. Aleluia! Oh, grande Deus, é Pai, aleluia! Coloca o próximo. Deus de maravilha! Oh, maravilha! Que o nome do Senhor Aleluia, Deus. não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Coloca o vídeo para a gente encerrar. Aleluia, Deus. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a ouvir ao teu encontro, meu Senhor. Olha para mim aqui, querido. Aleluia, Jesus. Essa mensagem é muito extensa. Deus. 2022 começou. Nós temos agora 363 dias, né? 2 já, se for. Eu não sei, irmãos, o que vai acontecer comigo e com você. Mas eu aprendo com essa história de que certas situações da nossa vida não dá para vencer com a nossa própria vontade, irmã velha. Porque tem coisa que se a gente fizer, a gente pode azedar toda a comida. Verdade. E matar muita gente de fome. Como eu disse aqui, Davi poderia pegar a espada e colocar fim nisso logo no começo. Mas Davi serviu de exemplo não só para ele, mas para todos aqueles que se levantaram contra ele. Esse personagem aí foi o primeiro a se levantar e questionar Davi. Esse personagem aqui não deu para ler aqui, irmão, porque a história é extensa. Mas esse personagem que colocou Davi nas costas, quando Davi estava passando, fugindo do reinado de Absalão e indo para o deserto, ele foi o primeiro que pegou pedras e começou a jogar em Davi, dizendo: ladrão, você tem que morrer. Sabe por quê? Porque ele era um dos descendentes de Saul. Ele gritou, jogou pedra em Davi e dizia: você tem que morrer, Davi, você é um maldito. Só que quando ele soube da história, que Deus havia feito justiça pelo teu, ele foi o primeiro a ir lá pedir perdão para Davi e dizer: nunca mais eu farei isso com você. Escute, ninguém aqui é bonzinho o suficiente para ser aplaudido por Deus. Não, irmãos. Nós temos as nossas falhas e nós temos também os nossos erros. Eu gostaria que as irmãs já se preparassem para louvar a Deus.
E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Por mais que o inimigo se levante contra você, não se preocupe não. Eu sei que vai ser difícil em algumas batalhas da sua vida e da sua história, em que você vai pensar até mesmo em desistir. Mas no momento mais difícil da sua batalha, sabe o que você faz? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Porque assim como o som da trombeta anunciou que o ano de jubileu iria chegar na vida de muitos crentes, esse pode ser o ano do seu jubileu na sua história, em nome de Jesus. Eu gostaria que você, que puder, irmão, se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Se coloque de pé de verdade. Põe-se de pé nessa noite, irmãos. Aleluia. Feche os teus olhos aí. Não precisa olhar para mim de maneira alguma, irmão. Não precisa olhar para mim. Você pegou lá? Pegou lá? Eu gostaria que você, irmãos, nesse momento, em nome de Jesus, olha, não precisa olhar para mim. Eu não sei o que te trouxe amargura no ano que passou. Eu não sei o que te trouxe. Eu não sei se as expectativas que você teve, você não conseguiu alcançá-las. Mas eu quero que nesse momento você, com todo o temor a Deus que você tem, feche os teus olhos aí, meu querido, minha querida irmã, em nome de Jesus. Não precisa olhar para nós aqui. Não precisa olhar para nós. Feche os teus olhos aí. Aleluia. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Glória. Curve a sua cabeça em nome de Jesus nesse momento. Com os teus olhos fechados, irmãos. Vá se lembrando das dificuldades, das lutas que você um dia atravessou na sua vida. Isso. Feche os teus olhos, irmãos. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vai falando com Deus. Vai deixando a sua alma, vai deixando o seu espírito levar a oração que Deus gostaria de ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Quem sabe não é hoje, no segundo dia desse ano, em que Deus vai mudar a sua história e fazer você atravessar por esse vale que tanto te fez chorar de uma forma diferenciada, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí, querido. Vai adorando a Deus nessa noite. Vai adorando ao Senhor nessa noite. Quem sabe nessa noite não vai acontecer um solar de Deus na tua vida para mudar a sua história em nome de Jesus. Oh, glória! Não
guarde. Que o Senhor se faça prosperar. Que Jeová Sabaote, o Deus da guerra, peleje ao meu e ao seu favor, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e que Deus nos abençoe.